Semana da Pátria, semana que traz à nossa memória, ao nosso imaginário, esse espírito de liberdade, independência. Só que muitas vezes a independência e a liberdade produz escravidão, se for uma liberdade, uma independência sem a luz do Senhor. A Bíblia diz: orai pela paz da nação, para que na paz da nação você tenha paz. Não adianta termos paz aqui dentro se a sociedade vive em trevas. Não adianta termos um ambiente de culto agradável se temos governantes corruptos. Não adianta pedirmos segurança a Deus se temos uma polícia corrupta. Não adianta pedirmos saúde a Deus se temos um sistema de saúde corrupto. Precisamos orar, irmãos, porque a paz da nossa casa pode acabar, porque a nação não está em paz. Precisamos orar pelos governantes, orar por aqueles que são os intelectuais da nação, para que eles reflitam, pensem, raciocinem na lógica de Deus. Precisamos orar. Pai querido, reconhecemos que a igreja é a única esperança da sociedade. Temos percebido que todo o sistema filosófico, político, todo o sistema público tem se demonstrado, ó Deus, falho, porque são sistemas governados e manipulados por pessoas que não têm muitas vezes a luz do Senhor no coração. Alcançamos até uma certa prosperidade, meu Pai, mas uma prosperidade à paz de escravidão, extorsão, uma prosperidade à base de gente que fica para trás sofrendo pelos desmandos do comércio, do mercado, do capitalismo. Esta é a nação brasileira, meu Deus. Uma nação dita por muitos como emergente, uma nação que cresce, que vai se tornando rica, mas uma nação cheia de contrastes. Uma nação com muitos favelados, uma nação com gente que tenta sobreviver com um pequeno salário, uma nação com muitos moradores de rua, uma nação dominada pelo tráfico, uma nação, ó Deus, dominada por uma política corrupta. E temos acompanhado isso nesses dias e acompanhamos sempre, porque o Brasil foi criado à base de corrupção. Mas Deus, essa nação é do Senhor, não é de Satanás. A tua palavra diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam no mundo. Nós não podemos entregar, ó Deus, para as trevas aquilo que é luz. Nós não podemos entregar para o diabo aquilo que é do Senhor. E por isso nós agora assumimos a autoridade da igreja. E no nome do Senhor Jesus nós oramos pelo nosso país. Oramos pela nossa presidente, pela dona Dilma Rousseff, para que, ó Deus, no nome de Jesus, há alguma luz do Senhor, inunde o coração daquela mulher. Oramos pelo Senado, pelo Congresso, oramos, ó Deus, pelos poderes da nossa nação, meu Pai. E oramos para que haja um pouco de quebrantamento na vida dos políticos. Que eles não sejam tão governados por um movimento oculto que há na nossa nação, por interesses escusos que mantêm o nosso povo escravizado, Deus. Há uma adoração errada, escravizado a Deus, a uma política errada. Senhor, nós clamamos no nome de Jesus, porque nós como igreja não precisamos de um palanque dentro de uma Câmara de Vereadores ou de um Senado para governar. Nós governamos, ó Deus, como diz a tua palavra, através do poder da oração.
E nós pedimos, Deus, já pela nossa cidade, e pedimos que no nome de Jesus o Senhor não permita que venha assumir a liderança dessa cidade alguém que possa tirar e roubar dessa cidade a paz, mas alguém que tenha um pouco de sabedoria, que tenha, Senhor Deus, capacidade de reflexão. Ó Deus, eu oro por esse momento que nós vivemos em nossa nação, e pedimos que no nome de Jesus a igreja assuma o seu papel. Que a igreja, Senhor Deus, não seja apenas um santuário bonito com portas abertas para arrancar dinheiro do povo, como nós temos visto. Oh Deus, na nossa nação agora segue pelo movimento dos grandes templos. Mas não temos, Senhor Deus, uma igreja capaz de tirar dos seus próprios cofres o dinheiro muitas vezes para dar uma cesta básica, para ajudar numa reforma, para ajudar uma família carente. Por isso, Pai, não permita que nós, como igreja, venhamos seguir o movimento evangélico da nossa geração, mas que continuemos crendo de que tudo aquilo que temos e somos é para que o Senhor reflita a Tua glória no meio da nossa geração. Oramos pela nossa nação e pedimos no nome de Jesus que o Senhor mantenha o nosso coração e a nossa mente conscientes daquilo que está ao nosso redor. Eu agradeço pelo que ouvimos e pelo pouco que ouvimos e vimos, porque muito mais sabemos que já tem acontecido. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, manter acesa a chama de missões na nossa igreja. E que assim, quanto mais formos nos consagrando ao Senhor, mais o Senhor vai cuidando de nós. E que o Senhor cuide das nossas necessidades. Cada um que aqui está tem as suas lutas, sabe, Senhor Deus, dos seus conflitos pessoais. E eu peço que no nome de Jesus o Senhor entre com providência, e que assim, ó Deus, buscando primeiro o Teu reino e a Tua justiça, o Senhor possa ir cuidando daquilo que nós muitas vezes não conseguimos cuidar. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre esta igreja, e que ela, Senhor Deus, no nome de Jesus, se mantenha assim, independentemente das lutas que ela possa enfrentar, ela se mantenha sempre consciente do seu compromisso de manter a luz acesa, para que pessoas saiam das trevas e encontrem a esperança em Jesus. Nós colocamos todas as necessidades diante do Senhor, colocamos a nossa nação diante do Senhor, e colocamos assim, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero ler com os irmãos um texto, e eu quero fazer isso em 10 minutos. 2 Coríntios 4, de 1 a 7, o apóstolo Paulo fala sobre a luz que brilha em nós. Segunda Coríntios 4, de 1 a 7. Nós temos um texto onde o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o único assunto do seu ministério. E dentro desse contexto que eu vou ler, que é maior, mas eu vou ficar só nesses 7 versículos, o apóstolo fala e demonstra a consciência de que dentro dele existia uma luz que o fortalecia, que o ajudava a desenvolver o seu ministério. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser, não deveria ser, apesar das lutas, não deveria trazer a nós um sentimento de peso. Mas a vida cristã e até o ministério que exercemos, seja numa liderança, seja no exercício da nossa função como crentes em Jesus, deveria ser algo de muita consciência daquilo que temos no Senhor, que recebemos do Senhor. O que a gente percebe hoje na igreja evangélica,
principalmente, vou dizer brasileira, porque é o que a gente acompanha mais, é uma dinâmica perigosa de colocar o crente debaixo de um jugo para que o diabo não invista sobre a vida dele, ou para que Deus não o amaldiçoe. E aquela leveza do cristianismo foi perdida por conta de uma mentira. Eu coloco o rebanho sob jugo, eu digo ao rebanho que se o rebanho não fizer, o diabo vai em cima e Deus amaldiçoa, e as pessoas passam a servir a Deus para evitar um problema, e não para desfrutar de um benefício, de uma esperança. Se eu sirvo a Deus para evitar problemas, eu tenho um grande problema. Porque o meu serviço a Deus vai se tornar o meu problema. Porque eu vou passar a servir a Jesus num baita de um esforço para evitar os conflitos da vida, para evitar que o diabo invista sobre mim, para evitar que Deus me amaldiçoe. E esta cultura católica, com perdão da palavra, mas que precisa ser dita, de um Deus que está sempre olhando para nós com a intenção de nos julgar e nos punir, e para isso precisamos apaziguar a ira dele, já batizando as crianças, para que elas não sejam mais pagãs e se tornem vítimas de um Deus irado. Essa imagem que nós criamos de Deus deformou o cristianismo, meus irmãos. E muitas vezes nós ficamos na igreja com medo de Deus. É como uma criança que fica em casa com medo do pai. O pai vai chegar, então o que ele faz? Ele corre para debaixo da cama, porque ele sabe que ele pisou na bola, mexeu no computador, comeu um pedaço de bolo que não tinha que comer, fez alguma coisa, quebrou um copo, quebrou o vidro da televisão, e o pai vai chegar e ele vai bater, então ele corre para baixo da cama. E nós somos crentes que procuramos sempre uma cama para nos esconder. Parecemos Elias, vamos para as nossas cavernas. Então a vida cristã se tornou um negócio difícil, pela falta de compreensão do que é de fato ser crente em Jesus. E Paulo aqui, ele declara a sua consciência de que existia uma luz que brilhava dentro dele. Eu queria ler o texto com você que diz assim: pelo que, tendo este ministério, diz Paulo, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, nem mudando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Irmãos, eu quero ser prático na aplicação dessa manhã. O texto nos mostra a consciência que Paulo tinha de que ele carregava uma luz. E o que nós percebemos à luz da experiência de Paulo é de que esta consciência de que nós já brilhou em nosso coração uma luz, é o que ilumina o nosso testemunho e o nosso serviço cristão. Então Paulo possuía consciência de algumas realidades, e eu quero apontar nesses 7 versículos. Paulo possuía consciência de que esta luz foi recebida após forte oposição. Ele diz no versículo 4 o seguinte, versículo 3 ele diz: mas se ainda o evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho.
Irmãos, antes de nós recebermos a luz de Deus no nosso coração, Satanás fez de tudo que ele pôde fazer para nós não nos convertermos. De tudo. Para que a luz do Evangelho não brilhe no coração, o príncipe deste mundo se levanta e tenta governar as circunstâncias. Nós não podemos participar desse movimento de Satanás. E muitas vezes nós, por conta da nossa atitude, da nossa fala, da nossa confrontação com as questões religiosas, nós podemos ser agentes do príncipe deste mundo para atrapalhar quem está em trevas. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque Satanás, ele cria toda uma estrutura e usa as suas estratégias para que as pessoas não percebam a luz do Evangelho. Imagine você numa cabeleireira, fazendo lá o seu cabelo e contando os problemas da igreja. Em vez de falar de Jesus, em vez de falar de esperança, sentada no salão de cabeleireiro, você começa a falar do pecado de um irmão, da queda do outro que é caloteiro, do outro que faz isso, do outro que faz aquilo. Você começa a se tornar agente de Satanás, atrapalhando a luz brilhar no coração daquelas pessoas que estão em trevas. E como o crente faz isso, meus irmãos? Satanás usa toda uma estrutura. Você vai numa agência de carros e ali, em vez de você falar da esperança de que há em Jesus, da beleza de Jesus e fazer as suas comparações, você começa a falar daquele crente que foi, comprou e não pagou o carro. Sabe o que você faz? Você se torna agente do capeta. Agente de Satanás. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no jogo das trevas. E, meus irmãos, Satanás vai fazendo de tudo para que a luz não brilhe no coração das pessoas. Através do mineiro, Satanás tentou atrapalhar os encontros, os cultos. E todo pastor já teve essa experiência. Está em culto, está fazendo culto nas casas, sempre parece um bêbado. E aí Deus usou o Maurício com uma atitude cristã. Eu não preciso falar muito, não preciso repreender e sair expulsando o demônio da bebida, porque bebida não é demônio. Eu preciso demonstrar o amor. E Deus faz o resto. Irmãos, Satanás, ele usa toda a estratégia que pode para não deixar a luz brilhar. Inclusive, ele usa a igreja da mídia. Inclusive. Hoje nós estamos num movimento muito grande da igreja que cresce e atrapalha. É uma igreja que fala de dinheiro, é uma igreja que olha para o indivíduo partindo do que ele pode oferecer, uma igreja que faz a mediação da bênção partindo do valor monetário. Isso atrapalha. Uma igreja que coloca a bênção de Deus partindo da dinâmica de uma estrutura, de uma sequência. Se você orar 12 semanas, se você levantar e pisar no tapete ungido, se você colocar copo de água com água benta, benzida, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai abençoar. Meus irmãos, Lázaro não fez nada, porque ele estava num túmulo e Deus o abençoou mais do que abençoou você. Deus não segue a estrutura de causa e efeito. Deus não é o Deus da ciência. Mas infelizmente, a nossa igreja contemporânea, ela tem sido uma agente das trevas para atrapalhar que a luz brilhe de verdade. E nós nos encantamos com as pessoas que dizem assim: não, eu entreguei minha vida a Jesus, mas e aí? Se eu entrego minha vida a Jesus para prosperar nos meus negócios, eu não entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida aos meus sonhos. Se eu entrego minha vida a Jesus para não ficar doente ou para ser curado de uma doença, eu não entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida aos meus sonhos, que é não ser e não ficar doente. Se eu entreguei a minha vida a Jesus para que Satanás não invada na minha família, para que meus filhos sejam abençoados, para que minha casa seja abençoada, eu não entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida aos meus sonhos, que é de ter uma vida boa. Atrapalha a luz do Evangelho brilhar
quando na verdade nós não percebemos que as trevas estão usando a própria estrutura da sociedade, a estrutura da igreja muitas vezes, para que a luz não brilhe. Irmãos, quando eu vejo alguém se levantando contra a obra de missões, contra oferta missionária, contra a palavra missionária, eu fico me perguntando, não será que este é um agente de Satanás no meio da igreja? Quando eu vejo um crente que deveria lutar pela luz, acender a luz, pagar o preço pela luz, fazendo campanha contra a obra missionária na igreja, eu me pergunto, não será que este é um agente de Satanás da igreja? Eu posso não dar oferta para missões, eu posso não me envolver com a obra missionária, mas eu não posso falar contra aquilo que é função da igreja. Que eu fique com a boca calada, que eu não fale nada para que Deus não cobre de mim aquilo que é do Senhor. Eu não posso falar, irmãos. Igreja, ela foi criada para fazer missões. A igreja existe por conta da obra missionária. A igreja existe para brilhar, para fazer a luz brilhar, para que o mundo saia das trevas. E diz o texto que Satanás, o príncipe deste mundo, ele, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, a igreja não pode participar deste movimento das trevas. A igreja tem que trabalhar no campo oposto. A igreja tem que fazer a luz do evangelho brilhar, meus irmãos. Tem que entrar nas trevas e fazer essa luz brilhar. É função da igreja. Paulo sabia que essa luz que ele recebeu foi recebida após forte oposição de Satanás. Aí eu me pergunto, meus irmãos, não será que nós perdemos a consciência de que o evangelho foi recebido depois de forte oposição das trevas? Ou achamos que o evangelho foi apenas um tesourinho que encontramos? Quando temos consciência de que Satanás fez de tudo para o evangelho não chegar em nós, nós passamos a valorizar a luz que recebemos. Segundo, Paulo tinha consciência de que esta luz, ela possui um só conteúdo. E esse conteúdo é o evangelho. Não existe outro conteúdo, meus irmãos. O conteúdo da luz é o evangelho. Você sabe que existem 4 tipos de lâmpadas. Lâmpada a óleo, lâmpada incandescente, Thomas Edison, 1880, se não me engano, quando ele cria o conceito dos filamentos, a lâmpada fluorescente, que é a lâmpada a gás, e agora a lâmpada LED. A luminosidade, ela vem, pode ser uma vela. Agora o conteúdo é diferente. Mas no evangelho só há um conteúdo. Se nós não pregarmos a Cristo, se nós não exaltarmos a Cristo, a luz não brilha. Ela não brilha. Mas quando vamos com simplicidade e exaltamos a Cristo, a luz brilha. Porque a luz não é nossa, a luz é dele. É colocar Cristo como conteúdo desta luz que temos. Terceiro lugar, Paulo tinha consciência de que essa luz que ele tinha recebido, ela tinha uma finalidade específica. Meus irmãos, olha o que Paulo fala no versículo 6. Paulo diz assim: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações e brilhou para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, ouçam o que eu vou dizer, meus irmãos. Olha o processo. Deus faz brilhar uma luz no coração do homem para que, tendo o seu coração iluminado, ele olhe para Cristo e veja a face de Deus. Então, meus irmãos, o evangelho, na verdade, ele não passa pela mente e vai ao coração. Ele começa no coração e vai para a mente. A mente responde o que o coração sente. Esse é o processo de Deus. O processo da ciência é diferente. A ciência entra pela mente e vai ao coração. Deus faz o inverso. Deus entra pelo coração e vai para a mente. O coração iluminado começa a raciocinar direito.
Leva a mente a um raciocínio correto. O coração iluminado vai raciocinando e percebendo que o mundo está em trevas e que não existe outra esperança para o mundo. O coração iluminado ilumina a mente, e essa mente iluminada passa a olhar para Cristo e ver em Cristo a glória de Deus. A ciência faz diferente. A ciência primeiro tenta te conscientizar. Primeiro trabalha na mente, expande a mente. Tenta expandir a mente para chegar ao coração, mas como não chega ao coração, uma mente expandida com um coração incrédulo vira o inferno que nós estamos vivendo. Psicopatas em série, corrupção crescente, mente ampliada, raciocínio ampliado, mentes inteligentes, mas um coração incrédulo vira o que virou a nossa sociedade. Paulo diz: eu tenho consciência de que esta luz que há em mim, ela veio até a minha vida para que eu pudesse, em olhando para Cristo, ver a Deus. Porque quem viu a Deus? Então, se você quer ver a Deus, você precisa olhar para Cristo. E quando nós temos o coração iluminado, nós olhamos para Cristo e vemos a Deus. E para fechar o nosso pensamento da sequência do texto, Paulo diz assim: olha, nós temos esse tesouro. Que tesouro que ele está falando? O conhecimento de Deus na face de Cristo. Este tesouro nós carregamos em vasos de barro, para que o poder, a excelência do poder seja de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que esta luz que ele carrega, ela possui um valor prático. Irmãos, essa luz que nós carregamos, ela não existe apenas para nos manter iluminados. Ai, que bonito, né? Eu sou um homem iluminado. Eu sou uma mulher iluminada. Sim, mas qual o valor prático na sua luz? Paulo diz aqui: eu carrego esse tesouro em vaso de barro, ou seja, eu sou frágil, eu sou limitado, mas há um tesouro em mim, e esse tesouro que está em mim é a consciência de Deus na face de Cristo, e eu carrego isso para que a excelência do poder que se manifesta em mim seja de Deus. Isso é valor prático. É a consciência, meus irmãos, de que a luz que está em nós, a luz que brilha em nós, ela brilha para ser projetada. Não é uma luz só para iluminar o nosso interior e nós termos consciência da realidade, sondarmos o nosso mundo interior, mas ela tem um valor prático. E fazer missões é um dos valores. É quando nós vamos compartilhando da luz que nós recebemos do Senhor. Então o que Paulo entende? Só para você entender o raciocínio do texto. Paulo entende que ele possuía uma luz que Deus implantou no coração dele, e de que essa luz foi recebida após forte oposição. Ele percebia que esta luz possuía um só conteúdo. Ele tinha consciência de que esta luz tem uma só finalidade. E ele tinha consciência de que esta luz possui um valor prático. Deus quer manifestar o seu poder através de nós. Por isso ele coloca em nós a sua luz. Irmãos, não há outra luz no mundo a não ser a igreja de Jesus. Se a igreja de Jesus ficar escondida debaixo da mesa, se a igreja de Jesus se esconder em suas cavernas, o mundo viverá em trevas. Não há outra luz de Deus no mundo. A igreja é a luz que há no mundo. Se eu digo que a igreja é a luz que há no mundo, então você tem que pensar uma coisa: eu sou a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus não falou assim: os apóstolos são a luz do mundo. Jesus não falou: os líderes são a luz do mundo. Jesus não falou: os pastores são a luz do mundo. Jesus não falou: os crentes que têm conhecimento teológico serão a luz do mundo. Jesus disse: vocês, discípulos, já são a luz do mundo. Com toda a simplicidade, meus irmãos, um crente é a luz do mundo. E esta luz precisa brilhar no mundo, não é dentro da igreja. Luz que brilha dentro da igreja é fácil. O problema é brilhar no mundo, lá no salão do cabeleireiro, fechar a boca na hora que está muito aberta. Se você não tem nada de bom para falar da igreja, não fale nada. A melhor coisa que você tem é não falar nada. Porque você pode ajudar as trevas.
Lá na empresa, lá é luz. É quando você fala e você apresenta que você é crente, não porque a Igreja Batista é uma boa igreja, mas porque você é crente em Jesus. Porque se a Igreja Batista um dia falhar na sociedade, Jesus nunca vai falhar. É lá no meio da sua família. É lá no supermercado, na oficina mecânica, na faculdade. É você sinalizar aquilo que de fato está dentro de você. Eu sou a luz do mundo. Eu lembro uma vez, eu trabalhava como gerente comercial de uma empresa em Ribeirão Preto e fui ter uma reunião com um diretor de uma outra empresa e ele estava com um dos seus gerentes e nós estávamos em 4 na mesa numa churrascaria. E aquele moço, a psicóloga que estava comigo, falou assim: o Samuel ele é gerente aqui na empresa, mas ele é pastor também. Aí o rapaz virou para mim e falou assim: rapaz, Samuel, nossa, bem que eu estava olhando para você e vi que você tinha uma luz especial. Eu quase falei para ele: cala a boca, rapaz, para de falar bobeira. Porque aí ele começou a dizer assim: em você é uma auréola, você é um homem iluminado. Logo eu percebi que ele era espírita. Irmãos, se nós nos encantarmos com esses afagos da sociedade, nós vamos achar que a nossa luz é outra coisa. O fato de eu estar na mesa, conversando, sabendo articular com as palavras, tendo ali paciência para negociar com uma pessoa, de eu ter a amabilidade, ser amável, ser simpático, esta luz qualquer incrédulo pode ter. E se eu me encanto com esse tipo de palavra, eu vou achar que o meu temperamento é agradável para alguns e desagradável para outros. Eu vou achar que o meu carisma é a luz. Eu vou achar que a beleza exterior é a luz. Eu vou achar que as palavras só são a luz. E vou esquecer que há dentro de mim uma luz que brilha. E brilha em toda e qualquer circunstância. Em todo e qualquer momento. Há uma luz dentro do crente. Já está lá. Está estabelecida por Deus. E a igreja, meus irmãos, é o ambiente para encandecer esse fogo. Manter acesa essa luz. Para que não nos encantemos com a luz que a sociedade gosta. Mas nos deixemos ser conduzidos por uma convicção. Porque, irmão, se Paulo não tivesse convicção do que estava dentro dele, ele teria negado a Cristo em vários momentos. Os momentos de prisão, de cadeia, talvez você seja assim. Se você não tiver convicção de que há uma luz dentro de você, e é essa luz que ilumina não a sua mente intelectual, os seus raciocínios, mas começa aqui, iluminando o seu coração, te dando capacidade para ver a vida e raciocinar de forma diferente. É o coração que ilumina essa mente de Cristo, porque o coração é transformado primeiro, para a mente ser iluminada depois. Paulo diz: eu tenho dentro de mim, brilha em mim, uma luz que foi colocada para que eu pudesse cumprir o meu chamado. E isso é para você, isso é para cada um de nós. O seu chamado como crente, ele não vai ser desenvolvido apenas por um esforço humano, mas pela consciência de que há uma luz que vai iluminar no momento que precisa iluminar. A luz que brilha em nós. Você pode dizer: eu tenho essa luz? Você pode dizer: eu conheço a doutrina da igreja, eu conheço a igreja, eu gosto de cantar os hinos, eu vou com meu marido porque ele é crente, ou eu vou com minha esposa porque ela é crente, eu vou com meus pais porque eles são crentes. Isso é fácil. Mas há um momento que você precisa dizer: não, eu tenho em mim uma luz, que não é uma luz natural, humana, uma luz artificial. Eu tenho uma luz que se chama Jesus. E este Jesus é o que ilumina o meu coração, me dando capacidade de ir muito além daquilo que eu posso ver. É a luz que nos conduz. Vamos cantar, meus irmãos. Vamos encerrar esse momento da manhã, pedindo que Deus nos dê visão. Dá-me tua visão, Senhor. Se coloque em pé. Se nós não tivermos esta luz no coração, nós não vamos ver. As pessoas vão tentar mostrar,
O caído vai estar do nosso lado, mas nós vamos estar tão centrados em nós mesmos, que nós não vamos ver o que precisamos ver. Precisamos que Deus nos dê visão, e essa visão vem pela luz do Senhor no nosso coração. Vamos cantar. Mostrar